Olá, aluno! Eu espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vindo ao canal. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a nomenclatura dos ácidos, conteúdo aí que faz parte das funções orgânicas, referente à semana 3 do PET 7. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de convidar você para fazer parte do meu time. Ative o sininho, assim saberá quando tem novidades no canal. Vamos ajudar outras pessoas? Comente, compartilhe o vídeo com seus colegas e amigos. E não esqueça de curtir o vídeo, que pode ser agora ou no final. Bom, sobre funções orgânicas, você já assistiu a aula de ionização e dissociação iônica? Sobre ácidos diarrênios? Se não, é bom assistir, porque são pré-requisitos para você entender aí a nomenclatura de ácidos e bases. Conceitos básicos. Nós já estudamos um pouco sobre as funções orgânicas. Sobre os ácidos, vamos estudar nas próximas aulas sobre bases, sais e óxidos. Sobre os ácidos, já estudamos a definição, propriedade, classificação. Hoje nós vamos estudar sobre a nomenclatura de ácidos. Vamos lá? Objetivos da nossa aula: reconhecer o comportamento ácido e básico e neutro de substâncias, reconhecer os principais ácidos e bases e também reconhecer que as substâncias podem ser representadas por fórmulas e reconhecer as formas de substâncias mais comuns. Bom, sobre a nomenclatura de ácidos. Nós estudamos na aula anterior que os ácidos eles são classificados em hidrácidos e oxiácidos. A nomenclatura é diferente. Para os hidrácidos, segue a seguinte regra, que são os ácidos sem oxigênio. Então, a nomenclatura é simples. Nós temos a palavra ácido, mais o radical que indica qual elemento, mais a terminação hídrico. Nos oxiácidos, seguem a seguinte regra. Quem são os oxiácidos mesmo? São os ácidos que contêm oxigênios em sua fórmula. Nos oxiácidos, nós temos que lembrar das reações de ionização. Lembra porque eu disse que se você não tiver assistido ainda a aula de ionização para você assistir, vai facilitar o entendimento. Bom, a nomenclatura do oxiácido é dada pelo ácido, mais o radical elemento, mais a terminação ico, que é a terminação padrão e da maioria dos ácidos. Só que como alguns elementos eles produzem mais de um ácido, então tem outras observações para ser feitas, e é o que nós vamos ver nos próximos slides. Exemplos aí dos hidrácidos, temos o HCl, que é o ácido clorídrico, o HBr, o ácido bromídrico, e o HI, o ácido iodídrico. Bom, vamos então passo a passo de como determinar a nomenclatura dos oxiácidos. Primeiro, fazer as reações de ionização de arrênios para encontrar o ânion. Lembra que eu falei para você assistir a aula sobre ionização de ácidos? Se você não tiver seguro como fazer a ionização de ácido, assista a aula sobre ionização de ácidos, certo? Então, vamos fazer a ionização do ácido carbônico, que vai ficar aí H2CO3 em água, vai ionizar em cátion H+, ou H3O+, mais o CO3 2-. O ânion CO3 2-, ele é denominado de carbonato. Então, vamos localizar na tabela de ânions o nome dos íons negativos, que no caso é o CO3 2-. O nome dele, como disse, é o ânion carbonato. Se você estiver pensando que tabela de ânions é essa, normalmente, se você tem uma tabela periódica, ela consta na tabela periódica. Se não, você deve procurar nos livros, na parte de nomenclatura de ácidos, normalmente tem essa tabela de nomenclatura de cátions e ânions. Então, vamos lá. Já identificamos que o CO3 2- é o carbonato, então o ânion carbonato
a partir dele nós vamos para a próxima etapa, que é consultar a tabela de sufixos, que é essa tabelinha dada aí junto com o passo 3. Ou seja, nós temos o ácido e o ânion correspondente. Então, o meu ânion tem terminação ato, então o meu ácido vai ter terminação ico. Então, o que eu faço agora? Já consultei a tabela, eu vou trocar, né, o nome, a terminação do nome do íon pela terminação do nome do ácido. Então, o meu ácido vai ficar ácido carbônico. Percebe que eu troquei o ato por ico? Bom, como toda regra tem exceção, veja como nomear ácidos derivados do enxofre e do nitrogênio. Os oxiácidos que contêm ânions do enxofre, coloca-se o R antes do sufixo. Vamos lá o exemplo. Então, elemento central, quando o elemento central forma oxiácidos diferentes. Então, nós temos a regra, nós vamos colocar no ácido o nome ácido mais o termo, o elemento formador, mais a terminação oso, quando esse tiver o menor NOx, e ico, quando tiver o maior NOx. No caso aqui do enxofre, nós temos dois ácidos. O primeiro ácido, o oxigênio tem NOx menos 2, então 3 vezes menos 2 menos 6 mais 2, então o NOx vai ser mais 4. Então, nesse caso, ele vai ser o ácido sulfuroso. No H2SO4, nós temos aqui 4 vezes menos 2, menos 8 mais 2, menos 6. Então, esse enxofre vai ter NOx mais 6. Então, logo, o nome dele vai ser o ácido sulfúrico. Então, a terminação, oso para o menor NOx e ico para o maior NOx. Então, vamos na sequência, aí com o ácido nítrico e o ácido nitroso. Da mesma forma, o que tem o menor NOx, vamos colocar a terminação oso. Nesse caso, nós temos o ácido nitroso e o ácido nítrico. Vamos para exemplos quando o elemento central forma 4 oxiácidos diferentes. Então, nesse caso, nós vamos permanecer com o nome ácido mais o nome do elemento formador, mais a terminação oso para o menor NOx e para ico o maior NOx. Porém, dos dois menores, a gente coloca o hipo para o menor. E para os dois maiores, a gente coloca o prefixo per para o maior dos dois maiores. Então, fica fácil. Vamos ao exemplo. Temos, então, o aumento de NOx, né, do primeiro, do HClO, até o HClO4. Então, percebe-se que esses dois aqui, os dois primeiros, têm o menor NOx, então a terminação vai ser oso. E para o menor, que é o HClO, nós vamos colocar a palavra hipo, né, que quer dizer menor. Então, ácido hipocloroso. Para o segundo, que é o HClO2, nós vamos colocar ácido cloroso. O terceiro exemplo seria os dois maiores. Então, para os dois maiores, nós colocamos somente a terminação ico. Então, vai ficar ácido clórico. E para o maior dos maiores, nós vamos colocar o prefixo per. Então, vai ficar ácido perclórico. Então, bem simples. A gente aprende isso fazendo exercícios. Então, pega aí um livro de vocês e façam exercício. A gente aprende a dar nome em ácidos praticando com exercícios. Temos também os casos dos prefixos orto, meta e piro. O prefixo orto, ele é usado para o ácido fundamental. O prefixo meta é usado quando o ácido orto retira-se uma água. E o piro é usado para indicar a retirada de uma água de 2 moléculas de orto. Então, veja o esquema. Então, nós temos o primeiro, que é o H3PO4, que é o ácido fundamental, que é o ácido ortofosfórico. Então, quando se retira dele
uma molécula de água, então nós vamos usar o prefixo meta. Então percebe-se que se você tirar uma molécula de água do H3PO4, então 2 hidrogênios. 3 hidrogênios menos 2 vai ficar 1. 1 oxigênio, 4 oxigênio menos 1, 3. Então percebe que se foi retirado uma molécula. Então o ácido fundamental é o H3PO4. Então, para você saber qual que é o nome correto dos outros dois, então você faz essa subtração para saber se é o ácido meta ou se é o ácido piro. Então vamos ao terceiro caso, que é o pira, quando se tira uma molécula de 2 moléculas de orto. Então a gente multiplica o H3PO4 por 2 vezes a molécula e retiramos uma molécula de água. Então nós vamos ter o H4P2O7. Então nesse caso nós vamos ter o ácido pirofosfórico. Então um esquema bem fácil da gente entender como se dar o nome aí no caso do ácido, dos ácidos, né, com fósforo. Então, finalizamos assim o estudo da nomenclatura de ácidos. Espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Então, peço que deixe seu like se você ainda não fez isso. Também peço que comente, deixe aí registrada a sua gratidão ou a sua dúvida. Compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. E para você que ficou a aula até agora, o meu grande abraço vai para você hoje. Registre aí no comentário, eu fiquei na aula até o final. Vou mandar um grande abraço para você nos próximos vídeos. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.